sim e 7 não, nós quebraríamos então o sigilo da votação, o que é vedado. Passarei então a dissertar sobre o primeiro quesito a ser votado pelos senhores. Em meados do ano de 1508, durante o período noturno, no interior dos aposentos da fortaleza de Chipre, foi empregada a força mecânica contra a vítima Desdémona, produzindo as lesões descritas no laudo de necropsia acostada aos autos, que foram a causa eficiente de sua morte. Se os senhores entenderem que essa pergunta é verdadeira, ou seja, que nessa época, nesse local, em 1508, foi efetivamente empregada força mecânica contra a vítima Desdémona, que foi a causa de sua morte, se entenderem que esse fato é verdadeiro, os senhores votariam sim. Caso contrário, se entenderem que esse fato sequer existiu, nós teríamos que votar não. Sim, acompanha o raciocínio do Ministério Público, né? Não acompanha, na verdade, o raciocínio, porque não há divergência entre as partes quanto à existência do fato. Os senhores entenderam a pergunta? Peço, então, que escolham uma cédula nesse momento. Quando tiverem habilitados, depositem a cédula na urna. Primeiro voto. Sim. Segundo voto. Não. Terceiro voto. Sim. Quarto voto. Sim. Quinto voto. Sim, temos a maioria de votos no mesmo sentido. A resposta consignada após deve ser sim. Passaremos a analisar o segundo quesito. A pergunta assim se refere: o réu Otelo praticou o fato empregando força física contra a vítima Desdémona? Senhores, esse quesito diz respeito à autoria do fato em si. Como já identificado, não se trata de disputa entre as partes no tocante à autoria, o réu é confesso. Se os senhores entenderem que foi Otelo quem efetuou essa ação de empregar força física contra Desdémona, fato que teria levado à morte dela, os senhores votariam sim. Se entenderem que Otelo não praticou o fato, não foi ele o autor, o voto seria não. Os senhores têm alguma dúvida a esse respeito? Por favor, escolham um voto. Quando estiverem habilitados, depositem o voto na urna.
Primeiro voto. Sim. Segundo voto. Sim. Terceiro voto. Sim. Quarto voto. Sim. Temos a maioria de votos nesse sentido. Senhores, membros do Conselho, o quesito terceiro, o artigo 3º é objeto da divergência entre as partes no dia de hoje. O quesito é autoexplicativo e questiona aos senhores: o jurado absolve o acusado? Se entenderem que é caso de absolvição e compartilharem o raciocínio da defesa, o voto é sim. Se de forma contrária compartilharem do raciocínio hoje do advogado de acusação, o voto então seria não. Alguma questão, senhores? Podemos votar? Escolham calmamente a cédula. Quando tiverem habilitados, depositem na urna. Primeiro voto. Sim. Segundo voto. Não. Terceiro voto. Sim. Quarto voto. Não. Quinto voto. Sim. Sexto voto. Não. E juro que não faço de propósito. O último voto. O voto que define o destino de Otelo, Moro de Veneza. Sim. Senhores jurados, resta prejudicado o quarto quesito e eu conclamo os senhores agora para que, em pé, possamos ouvir a prolação da decisão. Senhores, já faz muito tempo que os juristas se deram conta de que para o juízo penal é necessário, além de conhecer o fato, conhecer o homem. E conhecer o homem não é possível sem reconstruir a sua história. É o processo penal em si, a pobre coisa a qual é estabelecida uma missão demasiado grande para poder ser cumprida. Isso não quer dizer que se possa prescindir dele, mas se temos de reconhecer sua necessidade,
deve-se reconhecer igualmente sua insuficiência. Nisso está verdadeiramente uma condição de civilidade, a qual exige que se trate com respeito não só o juiz, como também o que tem de ser julgado e inclusive o condenado. Devemos nos resignar, desgraçadamente, com a história do imputado, como o juiz a pode fazer, senhores jurados, mas não devemos fundar sobre ela nosso juízo e, sobretudo, o nosso desprezo. O imputado deveria ser considerado com o mesmo respeito que se concede ao enfermo, nas mãos do médico ou do cirurgião. Uma certa comparação entre o enfermo e o preso foi feita por Jesus. Não devemos nos esquecer dela. Francesco Carnelucci, As Misérias do Processo Penal. Vistos examinados os presentes autos de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério Público em face de Otelo, o Mouro de Veneza, general, denunciado e pronunciado como em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal. Na presente sessão, o réu foi submetido a julgamento em votação específica. Os senhores jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitiva. Por fim, optaram por absolver o acusado, restando prejudicada a demais quesitação. Ante o exposto, considerando a soberania dos vereditos do Conselho de Sentença, eu julgo improcedente a denúncia para fim de absolver o acusado Otelo da qualificação que lhe foi imputada na inicial. Com o trânsito em julgado, procede as comunicações necessárias. Comunique-se a família da vítima, nos termos do artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Dou a presente sentença por publicada, ficando as partes, desde já intimadas. Registre-se. Está encerrado o julgamento. Um momento, senhores. Um momento. Antes de irdes, por favor, escutai-me. Bons serviços prestei eu a Veneza. Isto é sabido. Quanto a esta parte, é só. Porém, quando relatardes estes funestos acontecimentos, escrever tal qual sou, sem nada atenuar, nem tão pouco agravar com maligno intuito. Assim fazendo, falareis de um homem que, sem saber amar, amou profundamente, e que, apesar de infenso aos zelos amorosos, nas garras do ciúme enlouqueceu. E um homem cuja mão, como a do índio pobre, que sem lhe saber o preço, atirou fora a mais preciosa pérola da tribo. Alguém que de olhos baixos, nada feito sequer a comoção, lágrimas verte prodigamente, como as árvores da Arábia vertem sua resina perfumosa. Escrevei isso e acrescentai ainda que um dia em Alepo, quando um biltre, ao agredir um veneziano, ousou ultrajar Veneza, pela goela o agarrei e o castiguei assim.
Convido para subir até o palco o professor Renê Ariel Dodge, desembargador Murilo Cairani, Maiara Tonin, Amar. Senhoras e senhores, em nome de toda a equipe, eu quero agradecer ao público maravilhoso de Curitiba e talvez, segundo informações aqui do Teatro Guaíra, se tivesse 5.000 lugares estaria lotado. Então, como disse certa vez Jô Soares, existe vida inteligente fora da Globo. Obrigado, Curitiba!